Mas no verso 39 ele finaliza dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é nada dessa vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E é importante dizer que no capítulo 8, verso 18, Paulo diz que ele estava certo de que as aflições desse tempo presente não seriam ou não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Não é assim? E ele começa dizendo, quando ele diz o que nos separará do amor de Cristo, ele começa perguntando: será a tribulação? E com respeito à tribulação, nós temos diversos textos que Paulo fala qual é o efeito que a tribulação tem que causar no cristão. O que a tribulação tem que fazer na vida do cristão? Ele diz lá no capítulo 5 de Romanos, verso 2 em diante, ele diz que ele gloriava na glória de Deus, e não somente isso, mas gloriava nas próprias tribulações. Versículo 3 do capítulo 5. E ele diz o porquê que ele gloriava nas próprias tribulações. Ele diz que a tribulação, ela produz em nós perseverança, e a perseverança produz em nós experiência, e a experiência produz esperança. E ele diz que a esperança não traz confusão. Então, irmãos, na vida do crente, na vida do cristão, ainda que nós atravessamos qualquer tribulação, porque nós sabemos que aflição, desgosto, angústia, tudo isso nós podemos considerar como tribulação. Não é assim? Tudo aquilo que nos aborrece, tudo aquilo que nos tira a paz, é tribulação. E às vezes, eu creio que Paulo escreveu dessa maneira, essa era a lei de raciocínio do apóstolo Paulo, porque com certeza ele já conhecia, alguém, quem sabe da época dele, que murmurava, reclamava, porque esse é um costume do ser humano. Nós agradecemos muito pouco aquilo que Deus tem feito por nós, e murmuramos demais do pouco que às vezes nós sofremos. Não é assim? Queixamos, somos queixosos, queixamos e esquecemos de agradecer a Deus nas grandes bênçãos que nós temos alcançado das mãos do Senhor. Então Paulo diz isso aí, em meio à tribulação, você tem que ser perseverante, porque você vai granjear perseverança. Ao invés de separar da presença de Deus, ao invés de estar reclamando dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, diz Paulo que nós temos que ser perseverantes, estar sempre se chegando e agradecendo ao Senhor Deus. Quando ele diz que ele não gloriava só na glória de Deus, mas em meio à tribulação, ele estava dizendo que ele sabia bem dizer e enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo em meio às dificuldades. Porque a tribulação produzia nele, deve produzir em nós também como cristão, a perseverança. E a perseverança é a experiência, e a experiência a esperança. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia no capítulo 4 de 2 Coríntios. Chega para cá um pouquinho. O versículo 17 e o versículo 18. Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Assentado mesmo, irmãos. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém. Então o apóstolo Paulo fala justamente que a tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós eterno peso de glória, né? E ele diz que nós não devemos estar levando em consideração as coisas que nós vemos, porque é o que eu disse, né, anteriormente, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sofremos, aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, muitas das vezes nós questionamos, né? Muitas vezes nós vemos muitas dessas coisas que nos faz sofrer, que nos tira a paz, e esquecemos realmente de agradecer a Deus pelas as coisas, as bênçãos que Ele tem feito por nós. Ele diz: não, nós devemos esquecer essas coisas que nós vemos, ou que nós passamos, e devemos estar atentos às coisas que nós não vemos, porque as que nós vemos são temporais, e aquelas que não vemos são eternas. E nós temos realmente promessa gloriosa da parte do nosso Deus. Em João 14, o irmão Paulo falava lá na propriedade dele, promessa que o Senhor Deus fez para nós. Lá em João 14: não se cure o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. Nós temos essa promessa do Senhor Jesus Cristo, promessa infalível, de que Ele foi nos preparar um lugar. Então vale a pena nós sofrer as tribulações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, confiar em Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então, quando Paulo ele diz que a tribulação produz em nós a perseverança, nós temos um texto do Evangelho de João 14, de João capítulo 5, no Evangelho de João capítulo 5, quero que os irmãos abram suas Bíblias aí, no Evangelho de João capítulo 5, para nós então ver, vamos dizer assim, a perseverança de um homem, como a Bíblia diz, que estava ali num tanque chamado Betesda, né? Já há 38 anos, padecendo ali de uma paralisia, mas ele estava ali aguardando a água daquele tanque, segundo a palavra de Deus diz, que de tempo em tempo um anjo de cima movia as águas, e qualquer um que descia ali era curado de qualquer enfermidade. E aquele paralítico estava ali esperando, aguardando que aquela água fosse agitada e que alguém o pudesse levar ele ali para que ele pudesse ser curado daquela enfermidade. E nós percebemos, irmãos, que aquele homem estava ali, segundo a palavra de Deus, há 38 anos, creio que isso é uma perseverança. Ele estava ali há 38 anos esperando mover aquelas águas para que ele pudesse alcançar o seu objetivo, que era a cura da sua paralisia. Mas ele disse, quando o Senhor Jesus Cristo chegou para levar para ele a cura ali, e pergunta se ele quer ficar curado, ele então conta para o Senhor Jesus Cristo a sua situação, a sua dificuldade. E muitas das vezes nós temos feito isso também, né? Às vezes até na hora de receber uma bênção nós questionamos, né, moço? Questionamos. Ah, puxa vida, as coisas não sabem do jeito que eu quero, não é da maneira que eu queria que fosse. E esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas, e que o tempo do Senhor Jesus Cristo não é o meu tempo e nem o seu tempo. Nós precisamos estar descansados, nos descansar na sombra do Onipotente e aguardar a manifestação do Senhor Jesus Cristo para as nossas necessidades no tempo dele. Eu quero crer, irmão, que Paulo estava correto quando ele escreveu ali no capítulo 5 de Romanos que a tribulação produz perseverança, porque eu creio que aquele homem ali, para que vida mais atribulosa que aquela que ele estava passando ali há 38 anos? Com certeza, irmão Paulo, ele tinha
convicção, certeza que ele nunca ia ser curado daquela enfermidade se alguém não colocasse ali dentro. E eu penso que ele tinha também um certo pensamento: será que alguém vai fazer isso por mim aqui? Porque o que a Bíblia diz, que os que estavam ali, todos eles necessitavam de uma cura. Dificilmente quem tem uma necessidade vai socorrer primeiro a necessidade do outro, não é assim? Dificilmente isso acontece. Mas ele quis ficar ali, ele perseverou ali, ele teve essa perseverança, porque ele já tinha adquirido ali uma experiência. Por muitas vezes, ele falou isso para o Senhor Jesus Cristo, por muitas vezes ele viu alguém sair dali curado. A água era agitada, ele entrava dentro, saia curado. Eu creio que aquele paralítico dizia assim: eu não vou embora, não, vou ficar um pouquinho aqui, eu vou esperar, porque a minha vez também vai chegar. Perseverança. A experiência, tinha engrejado experiência, porque por diversas vezes ele viu alguém sair dali restaurado, curado da sua enfermidade, e ele perseverou ali, e o dia da sua esperança acabou chegando. Jesus Cristo. Versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus chega e faz uma pergunta: você quer ser curado? Chegou o dia realmente da esperança, né? Agora ele tanto esperava. Ele agora então começa a colocar dificuldade e explicar para o Senhor Jesus Cristo que ele não tinha quem o colocasse ali naquele tanque quando as águas eram agitadas. Quando ele ia descer, descia outro antes dele. Irmãos, nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, ser pessoas de perseverança, ainda que enfrentando dificuldades, problemas, mas nós devemos perseverar, porque o dia da sua esperança com certeza chegará, no tempo do Senhor Jesus Cristo. Às vezes somos impacientes, às vezes na nossa impaciência nós tomamos decisões erradas, não é assim? Temos atitudes que desagradam o nosso Deus, às vezes entregamos na mão do nosso Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas achamos que Ele está custando e queremos tomar as nossas decisões. Não foi isso que nós vimos lá com Elimelec? Não foi isso? Houve fome lá em Belém e ele falou: não vou esperar mais não, vou sair em busca de recursos. Eu creio que ele desacreditou de Deus, né? É triste desacreditar de Deus, mas às vezes temos atitude assim. Às vezes entregamos as nossas necessidades nas mãos do Senhor, entregamos e depois achamos que está custando, desconfiamos que Ele não vai ser capaz de encontro em nosso socorro, e às vezes tomamos decisões sem consultar o nosso Deus e perdemos a bênção. Esse paralítico, ele podia muito bem dizer para aquela pessoa, certamente foi levado para mim: olha, vem me buscar de novo, porque não está dando certo aqui não. Não podia? Ele podia pedir alguém para tirar ele dali, levar embora, porque não, aquilo que ele tanto necessitava, que era a cura, não estava conseguindo. Mas ele ficou ali, esperando a bênção dele chegar. E a bênção dele chegou. E Jesus chegou ali, no meio daquela multidão, sem ninguém conhecer que era Jesus Cristo, e faz essa pergunta maravilhosa para ele. Creio que ele também não sabia que era Jesus que estava ali, não, porque ele começa a contar a dificuldade dele para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo: eu não quero saber do seu problema, eu quero resolver o seu problema. O nosso Deus é assim, irmãos. Ele não quer saber da sua dificuldade, Ele não quer saber do seu problema, mas Ele quer saber se você é uma pessoa confiante, se você é uma pessoa de fé, se você é um perseverante, se você crê verdadeiramente nele, para que Ele possa resolver o seu problema e o meu problema, os nossos problemas. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós.
confiança. Então, em meio às tribulações, nós precisamos saber bendizer o nome do Senhor, saber enaltecer o nome do Senhor. Você lembra de Jó? Jó, no capítulo 1, no versículo 21, parte B do versículo, quando ele já tinha perdido tudo, não tinha mais nada. Tribulação, é o que nós estamos dizendo, né? Tribulação. Após ter passado por aquele período de tribulação, perdeu tudo quanto possuía. Diz a Bíblia que ele era o homem mais rico do Oriente da sua época. Ele perdeu tudo quanto tinha de riqueza, perdeu família, perdeu amigo, perdeu esposa. Ainda tinha que escutar conselho idiota, vamos dizer assim, né? Não, se seu Deus morre, Jó. Mas Jó, firme ali, perseverante, em meio àquela tribulação, confiante em Deus, conhecedor de Deus, amigo de Deus, ele disse assim no verso 21, parte B: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que coragem, irmãos. Que inveja da gente, nem mesmo. Não temos, eu acho, eu não tenho essa coragem, eu acho. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tomou. Mas Deus não tomou coisas poucas de Jó, não. Deus tomou a família, Deus tomou riqueza, Deus tomou amigo, Deus permitiu que Satanás colocasse nele enfermidade, Deus permitiu que Jó fosse para a cinza. Eu não sei se todos conhecem aqui o poder desgastante que tem uma cinza. Eu não sei se todos conhecem, mas nós moramos muito tempo no Espírito Santo, muito pobre, e nós usávamos a cinza, irmão Paulo, para fazer a roda de quadra. Não sei se vocês lembram disso. Essa de quadra é que era usada para fazer o sabão, porque ela é uma solda caseira. Ela virava uma solda caseira, né? A gente que não tinha o dinheiro para comprar, então fazia essa solda. Era essa cinza que Jó estava usando no corpo dele, para minimizar a dor que ele estava sentindo. A mulher dele, só de ver a dor dele, já falou: olha, sai fora desse Deus aí. E imaginou se você estivesse passando por essa dor? Disse: se Deus do nada não faz. Ele falou: ó, como as bocas falam, você fala também. Ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, não somos donos de nada. Estava ouvindo o irmão pregar outro dia, ele disse que nem o botão da camisa é seu. Você não possui nada. E se você não for um servo de Deus, aí você é pobre. Aí que você não tem nada. A maior riqueza que nós temos é aquela que o Senhor Jesus Cristo ofereceu para o mancebo de qualidade: tesouro no céu. Lá ladrão não mina, não rouba, não corrói, está guardado. E é essa riqueza que nós precisamos almejar, precisamos querer para nós. Verso 8 do capítulo 1 de Jó. Já fala com o diabo assim, o Satanás: não se vê, Satanás, o diabo é assim que tem observado o servo Jó. Olha a descrição que o Senhor Deus dá de Jó. Não tem homem como ele lá na terra, ele disse. Jesus, o Senhor Deus disse isso aí: íntegro, reto e que sabe desviar do mal. Queria você assim também, né, Márcio? Que bom você ter essas qualidades, né? Íntegro, reto e que se desvia do mal. Jesus, o Senhor Deus não teve dificuldade de travar esse desafio com o diabo, mas nem um pouquinho. Ele conhecia Jó. Não vou ser decepcionado. Pode ir lá, Satanás, faz o que você quiser fazer com esse jogo. Você vai ver que esse jogo vai deixar sem vergonhado. Está falando com o César: se o diabo tiver passado depois lá no verso 42, capítulo 42, se ele voltou lá no Jó, ele ficou envergonhado, porque Jó pegou tudo de volta. Irmãos, e com nós não é diferente, não. Essa posição e essa atitude que nós devemos tomar como servo do Senhor. Está difícil, está complicado.
Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Você lembra que Paulo escreveu lá no capítulo 5, verso 18, da primeira carta aos Tessalonicenses? Ele diz que em tudo dei graças a Deus, em tudo dei graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas das vezes não é a minha vontade que prevalece, mas sim a vontade de Deus. E seja qual ela for, eu preciso agradecer a Deus. Paulo diz que eu preciso agradecer a Deus. Se do meu ponto de vista ela é boa, louvado seja Deus. Se do meu ponto de vista ela é ruim, louvado seja Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco e para conosco também. Então a tribulação na vida do cristão, ela precisa surtir esse efeito que nós vemos aqui: um efeito de perseverança, um efeito de experiência e um efeito de esperança. E quando nós tomamos essa atitude, tudo vai muito bem. Não temos dificuldade, irmãos. Não temos obstáculo que nos cerca, não temos barreira que nos para. Nós avançamos e avançamos e avançamos. Eu estava estudando um pouquinho agora de tarde e estava vendo alguns textos de Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, acho que do verso 10 ao 13, ele fala do sofrimento que ele enfrentou, dos naufrágios, dos açoites, dos espancamentos. Mas no entanto ele disse que Deus estava sempre com ele, livrando a ele. Paulo tinha uns pensamentos assim, umas atitudes de fazer a gente ficar com inveja, né? Quando ele ora ao Senhor Deus no capítulo 12, 2 Coríntios, versículo 9, se eu não estiver enganado, que ele pede a Deus que tire os seus justiças, que tira dele aquele espinho na carne que tanto o atrapalhava, e Jesus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele saiu dali feliz, irmãos. Ele saiu dali contente, dizendo que quando ele estava fraco, aí ele estava forte. E é isso tudo que acontece conosco. Se é da vontade de Deus, vai ficar bem, não vai ter problema. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que você está enfrentando, Deus está no controle do seu problema e vai te dar a bênção da maneira dele, no tempo dele. Desistir nunca, nunca desistir nunca. Sempre contente, sempre alegre, sempre agradecendo ao Senhor Deus. Muito obrigado a Deus pela minha vida, muito obrigado a Deus pela forma que o Senhor tem me tratado. É assim. Às vezes, né, para nós, às vezes não é fácil, né, mas é isso que ele está dizendo, Paulo está dizendo aqui, né, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso é que ele diz que eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, capítulo 8, verso 18, Romanos, não sou para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Por que leve e momentânea? Porque nós temos um período determinado, como falamos lá na propriedade do Paulo ontem. Nós temos um período determinado pelo Senhor Deus para viver aqui. E esse peso eterno de glória é eterno. Então sofrimento nenhum, problema nenhum que nós enfrentarmos aqui se considera, se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós nas nações celestiais. E eis o motivo que nós não podemos recuar. Não é assim? Vivemos um mundo, esse mundo que nós vivemos, no qual a Bíblia diz que já os malignos tem realmente, quem sabe assim, tirado a paz de muitos, tirado o desejo de muitos a enfrentar os problemas, as diversidades do dia a dia. Mas Paulo nos ensina, né, como devemos fazer, a ser perseverante,
sempre agradecido a Deus por o que Ele tem feito em nossa vida. Eu, às vezes, costumo dizer, tem um rapaz aqui que não concorda muito comigo, não, mas é o que eu penso, né? Às vezes eu costumo dizer que eu não mereço o que Deus faz para mim. Não é, irmão César? E às vezes eu fico pensando que realmente eu não mereço. Olhando para a nossa fragilidade, para a nossa imperfeição, a gente sente assim, eu particularmente sinto assim: poxa vida, sou tão falho com meu Deus, e por que Ele me ama tanto assim? E isso realmente nos faz estar alegre, e quando vem a tribulação, nós lembramos disso. Senhor, muito obrigado. Estou passando por um momento tribuloso aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, que nós possamos ter sempre esse ponto de vista aqui do apóstolo Paulo. Está sempre lembrando que é em meio à tribulação que nós precisamos estar sempre perseverando, sempre agradecendo a Deus e pedindo misericórdia dele. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray.